E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a segunda aula do segundo bimestre, que começa na página 66 e vai até a página 72, e que tem como título Ordem Mundial. Vamos dar uma olhada aí na tela, definição de ordem mundial. Refere-se ao equilíbrio de poder entre os diferentes países do globo terrestre. Essa ordem se modifica ao longo do tempo. Alguns países crescem em importância e outros perdem espaço. Ou seja, em outras palavras, a ordem mundial refere-se à importância, ao grau de importância que determinados países têm e em detrimento a outros, Então a gente, ao longo dos últimos 100 anos, nós assistimos à queda e ascensão de vários países nessa liderança da ordem mundial. Então, a gente vai ver aí qual é a importância, o que faz com que seja importante. Tá aí, fatores de importância para o poder global. Lembrando que algumas coisas se tornaram importantes ao longo do tempo e outras diminuíram um pouco a importância. Vamos ver aí primeiro. Extenso território, tecnologias, recursos financeiros, industrialização, trocas comerciais, transporte e comunicação. Lembrando que há 100 anos atrás, você conquistar um território inimigo era extremamente importante, porque lá você conseguia os recursos naturais que você estava precisando. Porém, hoje, com a questão da industrialização e do comércio, faz com que as trocas comerciais elas sejam muito mais importantes do que você conquistar um território, Nós estamos hoje num capitalismo financeiro global. Então importa muito mais os mercados, importa muito mais a questão da bolsa de valores, das trocas comerciais. O mundo hoje ele é empresarial, Porém, ter um extenso território ainda é importante, mas não é mais o principal fator de importância, Mundo multipolar, Após a Segunda Guerra Mundial, com a vitória dos Estados Unidos, da União Soviética e dos países aliados a eles, Reino Unido, o mundo se tornou multipolar. Por que se tornou multipolar? Porque dois países reivindicavam a supremacia financeira, militar e comercial do mundo. De um lado, os Estados Unidos e do outro, a União Soviética. Os dois saíram fortalecidos da Segunda Guerra Mundial, enquanto a Europa, a parte central ali da Europa, estava totalmente devastada. Então, o mundo se dividiu entre os Estados Unidos, que defendia um sistema econômico capitalista, e a antiga União Soviética, que defendia um sistema econômico socialista. E aí começou várias alianças, uns defendendo o capitalismo, outros defendendo o socialismo. Esse período ficou conhecido como a Guerra Fria, que se estendeu desde o fim da Segunda Guerra, em 1945, até 1991. Em 1989, a União Soviética já meio que ela começou a se desestruturar por falta de condições de manter o regime, mas oficialmente a Guerra Fria acabou em 1991. Então, esses dois países, de 45 a 91, eles lideraram a ordem mundial. Lembrando que os países aliados aos Estados Unidos faziam parte do bloco capitalista, os países aliados da União Soviética do bloco capitalista. Por exemplo, o Brasil se aliou aos Estados Unidos, no bloco capitalista. Todos os países das Américas se tornaram capitalistas, com exceção de Cuba. Já a Europa ficou dividida. O leste europeu
em sua grande maioria, ficou do lado da União Soviética, e muitos faziam parte da União Soviética, e o lado ocidental ficou do lado americano. Então, essa ordem mundial durou até 1991, quando a União Soviética, por falta de giro de capital para continuar mantendo o regime, né, as tecnologias soviéticas começaram a ficar muito ultrapassadas. Então, o país teve que abandonar esse regime socialista. E aí, com isso, né, o mundo se tornou unipolar. Mas antes disso, vamos ver aí, mundo bipolar. Vocês podem ver aí que toda a América era capitalista, com exceção de Cuba, né? Não dá muito para ver ali, mas Cuba está ali pintadinho, né? A parte europeia, ali a União Soviética e a China, eles estão pintados de verde, são os países socialistas. A África ficou meio que dividida, mas com uma supremacia capitalista também, a Oceania toda capitalista, então o mundo se dividiu entre esses dois blocos, mas o capitalismo sempre teve a supremacia, mesmo durante a Guerra Fria, a supremacia em número de países, né, durante a Guerra Fria. Com o término da Guerra Fria, em 1991, o mundo se torna unipolar. Por que unipolar? Porque os Estados Unidos ele sai único, ele sai supremo, né, dessa disputa. Então, os Estados Unidos torna-se a maior potência econômica, e já era a maior potência, mas torna-se único como maior potência mundial, ele torna-se único como maior potência militar e também em questão de mercado, em questão de empresas, os Estados Unidos tornam-se cada vez mais líder supremo longe dos outros países. Houve também o avanço do capitalismo em escala global. Os países que eram socialistas, a grande maioria se abre ao capitalismo, sobretudo ali a China, que a gente vai ver mais tarde, mas a China, apesar de manter hoje um regime socialista, um regime que tem práticas socialistas, a China abre o seu mercado ao capitalismo, por isso que hoje é a potência que é. Mas a gente vai falar isso mais à frente. E também a gente começa a observar a influência dos Estados Unidos em conflitos fora do seu continente, né? Principalmente no Oriente Médio, onde a gente sabe que tem uma grande quantidade de petróleo. Então, os Estados Unidos, de olho nesse petróleo do Oriente Médio, que até então o petróleo é a principal fonte energética, né? Extremamente poluente, extremamente danosa ao meio ambiente, mas é o recurso mais utilizado pelos países até hoje, né? Até há de se descobrir, há de se observar novas tecnologias, né? Desenvolver novas tecnologias para poder diminuir a quantidade de uso do petróleo, porque é extremamente danoso ao meio ambiente para o próprio ser humano, tá? Então, os Estados Unidos ele se envolve uma série de conflitos que alguns deles ele mesmo cria com o pretexto de invadir outros países para restabelecer democracias, só que na maioria dos casos de olho no petróleo envolvido, né? Quando há uma ditadura num país que não tem recursos, né? Na África, por exemplo, a gente vê algumas ditaduras e se o país não tiver nenhum recurso importante, os Estados Unidos nem se envolve. Agora, se tiver petróleo, né? Então nós já assistimos os Estados Unidos invadir, né? Vietnã, arrumar conflito com o Iraque 2 vezes, né? Arrumar conflito com o Afeganistão, arrumar problema com o Irã, com a Coreia do Norte, problema com a Síria. Então, são vários países que os Estados Unidos se envolveu ou em guerras, né, ou em conflitos principalmente por causa desse recurso aí, que é o petróleo. E, para finalizar,
os Estados Unidos, por causa do extremo gasto que o país tem em guerras e por uma série de problemas, né, uma série de políticas mal elaboradas no início do século 2000, entre 2000 e 2008, os Estados Unidos entrou numa recessão, né, que fez com que o ganho, que fez com que o que o país arrecada diminuísse momentaneamente, e também nós assistimos à ascensão de outras potências. Então hoje a gente não pode mais falar que o mundo é unipolar com a supremacia americana. Hoje nós podemos classificar o mundo como um mundo multipolar, porque são várias as potências que divergem, que discutem, que dividem essa supremacia, tá? Não existe uma supremacia única. Então botei aí a União Europeia, que a gente entende como força, a gente entende como potência o grupo União Europeia. Os países europeus isolados, eles não têm tanta força, mas quando eles sentam para discutir, quando eles sentam para negociar em bloco na União Europeia, eles têm uma supremacia mais forte. E nós estamos falando aqui principalmente de Alemanha e de França. Como eu falei, né? Como vocês já viram, são os dois países, né, Alemanha e França, mais industrializados, mais fortes economicamente do continente europeu. Também nós podemos falar do Japão, que é um país é um país pequeno em extensão. Ele é um pouquinho maior do que o estado de São Paulo. O Japão, ele é extremamente populoso, e o Japão ele investiu, né, nos últimos anos altamente assim, em tecnologia. O Japão é um país que produz elementos altamente tecnológicos, né, que está na liderança global da robótica, na questão dos transportes. É um país que valoriza muito a educação, que tem uma expectativa de vida muito elevada. Então é um país que hoje está na potência, né? Hoje é uma grande potência que está na liderança aí junto com os outros dessa nova ordem mundial. Posteriormente, nós vamos falar da China, né? A China, ela, durante a União Soviética, ela se aliou ao bloco soviético, foi junto com a Rússia uma grande liderança desse bloco. Só que, ao término da União Soviética, a China abre a sua economia para o capitalismo e ela começa a investir não só em alta tecnologia como o Japão, mas a China começa a investir em muita coisa, né? Desde do produto mais baratinho até a alta tecnologia. Então, a China é favorecida por uma população gigantesca, né? São cerca de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Dá mais ou menos aí a cada 7 pessoas do mundo, uma mora na China. Então, favorecido por essa mão de obra elevada e mão de obra barata, os chineses começaram a investir muito na indústria e também na agricultura. Então a China hoje é uma grande potência industrial global, né? Tanto é que quando a gente vai num local que vende coisas populares, né, brinquedos principalmente, artigos, né, pequenos artigos, você vai procurar lá o produto e você vai ver Made in China no produto, né? Porque a China hoje se tornou uma grande potência de exportação de produtos, seja do brinquedinho assim mais baratinho, aquele que você gasta às vezes R$ 2, R$ 3 para comprar, até coisas extremamente tecnológicas que você vai gastar bem mais dinheiro para poder adquirir. Vamos falar um pouco da Rússia, né? A Rússia está nesse mundo multipolar aí, nessa ordem mundial, porque ela vem crescendo nos últimos anos. Porém, a gente não pode comparar de maneira alguma a economia da Rússia com
esses outros países aí que a gente falou. A Rússia ainda passa por graves problemas financeiros. Porém, a Rússia tem recursos estratégicos, principalmente o gás natural, que abastece a porção ocidental europeia, né? O gás vem da Rússia. E a Rússia torna-se, então, o principal ponto estratégico de geração de energia para o continente europeu. Também a Rússia ainda hoje é uma potência bélica extremamente forte, né? Com armas nucleares, com poderio bélico bastante forte. E para finalizar, nós vamos falar da Coreia do Sul, que até a década de 60 a Coreia do Sul era um país subdesenvolvido, era um país pobre. E a Coreia do Sul investiu basicamente em duas coisas fortemente: em educação de qualidade e em tecnologia. Então, com o povo extremamente capacitado e com uma tecnologia forte, a Coreia do Sul começou a promover uma industrialização muito forte, muito alta, de muita potência. Então o país, em pouco tempo, foi se desenvolvendo, está nesse processo de desenvolvimento. Nós ainda não podemos dizer que a Coreia do Sul é um país desenvolvido. A Coreia do Sul ainda tem que resolver alguns problemas de necessidades básicas da população, mas é o país que vem se desenvolvendo em maior velocidade nesses 60 anos que o país começou a investir. Basicamente, investir forte em educação e em tecnologia. Se a gente comparar os dados socioeconômicos da Coreia do Sul com o do Brasil na década de 60, em 1960, eram dados muito parecidos, né? E hoje, se você comparar, são dados totalmente assim, há uma disparidade, uma diferença absurda. A Coreia do Sul é muito mais forte, muito mais desenvolvida, o salário das pessoas são maiores, a expectativa de vida é maior, a violência é menor, as moradias, né, a habitação são melhores, e o Brasil ele meio que parou no tempo, né? De 1960 até hoje o Brasil se envolveu em uma série de problemas, uma série de crises, né? Anos 60, anos 80, conhecido como década perdida, os anos 90 foram extremamente danosos também. O Brasil teve uma ascensão econômica, mudanças sociais muito grandes a partir de 2003 até 2010. Posteriormente, voltou a sofrer por graves problemas de novo e vem sofrendo até hoje. E a gente não tem perspectiva que haja uma melhora disso nos próximos, 10, 20 anos, né? O país mergulhou novamente numa crise e para sair dela a gente sabe que demora, né? Infelizmente. A gente sempre procura ser otimista, a gente procura sempre encontrar uma luz no fim do túnel, né? Acreditando que vai melhorar, mas a gente vê os dados e infelizmente não são muito animadores. Então, para a gente finalizar aí, para vocês fazerem um exercício em casa, eu vou passar a página 73, que são 8 perguntinhas na página 73, referente a esse capítulo 2 aí, né, que fala da ordem mundial, e são questões bem tranquilas, tá? Espero que tenha ficado claro toda a explicação aí e que vocês fiquem com Deus. Até a próxima.